A cantoria nasceu ali na Serra do Teixeira, na Paraíba, com a forte influência de três irmãos cantadores, Nicandro Nunes da Costa, Antônio Ungolino e Ugolino Sabugi. Esses três cantadores foi quem começou a cantoria no Brasil. Certo que a cantoria tem influência de outros países, como Portugal, Espanha, França, mas do jeito que nós fazemos a cantoria aqui no Nordeste brasileiro, só nós no mundo inteiro fazemos dessa forma. Bem, o rap, ele é um elemento, um dos 4 elementos que contém, que fazem a cultura hip hop. Diferente do que muita gente pensa, o hip hop, ele não é uma música, o hip hop não é uma dança. O hip hop, na verdade, ele é uma cultura. E dentro dessa cultura, existem 4 elementos fundamentais que se transformam em pilares sustentando essa cultura, que é o grafite, que é o DJ, o breakdance, que é a dança, e o rap, que é o objeto dessa pequena gravação. A cantoria não é um evento sazonal e nem tampouco regional, apesar de o seu fazer artístico ser bem mais forte em alguns estados do Nordeste. Mas existem grandes festivais em todos os estados do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, mas no Nordeste brasileiro a cantoria tem essa força, né, por ser genuína do Nordeste. Inicialmente, o rap, na sua essência, ele tem 2 fazeres artísticos, o MC e o próprio escritor. Isso porque o MC é um mestre de cerimônias. O que é um mestre de cerimônias? Antes de nascer a vertente rap, os DJs tocavam aqueles bailes que também vieram da Jamaica para o gueto norte-americano, e nesses bailes tinha que ter a fala para poder incentivar o pessoal a dançar, incentivar o pessoal a fazer consumo das coisas que estavam à venda nesses bailes no gueto. Então, eles eram os mestres de cerimônia, que depois foi abreviado para MC, que seria o fazedor do rap. O outro tipo é apenas o que escreve e canta. Então, existe dentro do hip hop essa ideia de que nem todo poeta de rap é MC, mas todo MC é um poeta de rap. Então, quando os caras do rap que começaram a ter essa ideia de que precisava ter a palavra dentro da batida do DJ, eles começaram a brincar com o momento, a fazer os seus improvisos. Então o rap, ele começou no improviso, no que a gente chama de rap freestyle. Numa tradição é o estilo livre, onde você canta o que está acontecendo, você brinca com a pessoa, você tem as batalhas, as disputas. Então, a partir daí, desses bailes, é que o rap ganhou a forma que ele tem hoje. Por quê? Porque nem todo mundo tem a desenvoltura para improvisar. Então, o pessoal começava a escrever suas letras. Mas ainda aí existia o conflito entre as gangues. E esse conflito entre as gangues, por questão territorial, faz com que o rap ele seja visto como você tem que ter uma permissão para poder você fazer. Então, nem todo mundo que escrevia letras, que gravava suas letras, tinha permissão para gravar e divulgar. Você tinha que ser o melhor do improviso naquela região. Também existe isso na cantoria. A principal característica da cantoria é o improviso. Quando o cantador premedita, escreve, às vezes para fazer uma armadilha ou uma pegadinha com um colega, para o colega cair no assunto que ele já tem premeditado, ou às vezes combinado, os dois cantadores combinados para fazer um show, uma gravação de um DVD, né, numa apresentação ao vivo, sempre existiu. Existe um termo entre os cantadores chamado balaio. Quando você ouvir a palavra balaio relacionada à cantoria, é esse cantador que se preparou ou para fazer uma armadilha proposital ao colega, que não está preparado e nem imagina o assunto que o colega vai sair, ou combinado entre os dois cantadores para darem um show. Isso sempre existiu, e o poeta Valdir Telles, o saudoso poeta Valdir Telles, toda a vida gostou de cantar de improviso, era uma máquina de fazer improviso,
E ele fez uma estrofe dizendo: eu comparo a cantoria quando ela vem preparada, banana no carbureto, que amadurece forçada, que quem tá com fome come, mas não tem gosto de nada. O rap ele tem como principal objeto de trabalho a palavra. Então, essa palavra, na verdade, ela é convertida, aliás, ela vem do que o poeta do rap observa. Então, como o rap hoje, ele está praticamente inserido no meio urbano, então o assunto do poeta do rap é ver o cotidiano dos grandes centros, né? O mendigo que está numa calçada pedindo esmola e ele, na verdade, ali ele é um agente invisível da sociedade porque o povo passa por ele e não enxerga a necessidade dele. Um político que fez uma corrupção e aquela corrupção desviou dinheiro da verba da saúde e está lá o pessoal da comunidade sem ter acesso à saúde porque a verba não chegou para onde necessitava. Está lá a favela sem ter saneamento básico e as crianças brincando em meio a lixo, em meio a esgoto, dando doença e aquilo tudo. Então, essa tristeza, essa pobreza é o objeto principal da voz do rap. Hoje em dia, a gente já tem outros tipos de MCs escrevendo outros assuntos, como filosofia, como teorias de conspiração, como também maneiras de você ficar rico, dando uma falsa ilusão de riqueza nas suas letras, e também a questão da violência, né? O rap, ele mostra essa violência do cotidiano, seja ela violência física, seja ela violência moral, seja ela qualquer tipo de violência verbal. Então, o rap, ele veio dar voz, ele veio dar uma voz de defesa à comunidade. Fazer artista da cantoria é muito complicado, porque o cantador, ele vive à mercê do público. Ele canta o que o público pede para ser cantado. Canta seca, saudade, sertão, a saudade da mãe que o filho está em São Paulo, né? E aí esse filho regressa, e aí o cantador também sabe cantar o sentimento do reencontro do filho com a mãe. Fala da seca e do sofrimento do semiárido nordestino, de um pobre levando água num galão para dar aos animais. Fala também da chuva, que a chuva é sinônimo de fartura, sinônimo de vida, né? E aí fala do campônio que pega sua enxada e vai plantar e semeia o grão e depois colhe. Cantoria é isso. Cantoria é momento, a cantoria é sentimento. A cantoria é isso, é uma magia difícil de se explicar. E o cantador tem que ser um polivalente e cantar de tudo. Falar de política, falar de roubalheira, falar de escândalos, falar da atualidade, falar de história, de conhecimentos gerais. O cantador tem que ser preparado para o assunto sugerido ele saber destrinchar no seu fazer artístico, na sua apresentação. E ainda devido a essa utilização de alguns termos que a gente pode considerar jocoso pela linguagem, né, a nossa linguagem, palavrões, ou mesmo alguns tipos de gírias que os MCs colocam nas suas letras, e até mesmo criam contos, né, sobre um marginal que foi fazer um assalto e aquela coisa toda. Então, o pessoal que para ouvir o rap e não entende o que é que o rap está querendo falar com aquela letra, falando daquela arma, falando daquele marginal, começa a entender que o rap faz apologia ao crime. E, na verdade, não é assim que funciona, né? O rap, na verdade, ele traz para quem está consumindo a poesia do rap um ponto de vista de quem viveu aquele crime, aquela situação criminosa, aquela coisa delituosa, e hoje já não vive mais. Mostra que aquele não é o caminho. Mostra que aquilo que ele está cantando, na verdade, é um beco sem saída. Então, existe essa diferença entre você escutar o rap, que apenas você entra no ouvido e sai pelo outro, e de você ouvir o rap, que é que você absorver toda a ideia que aquele poeta escreveu naquela letra e está cantando em cima daquele ritmo. Então a função social do rap é uma libertação de mente. O cantador do passado, ele usava a cantoria mais como um hobby. E aí muitas das vezes
cantava por bebida, cantava pela farra, pela boemia. E no meio de tudo isso, um cantador chamado Ivanildo Villanova conseguiu dignificar a cantoria, moralizar a cantoria. Hoje o cantador tem agenda, hoje o cantador tem meios de comunicação que não tinha naquela época. Mandava uma carta, um telegrama para o promovente organizar a sua casa e fazer a cantoria na zona rural. E hoje, diferente, porque temos redes sociais, internet, telefone. E o Ivanildo Villanova conseguiu dignificar a cantoria. Hoje o cantador sai de casa sabendo quanto vai ganhar, com cachê ajustado, ou canta por bilheteria, não é mais como naquele tempo que a cantoria era apenas o rendimento da bandeja. O cantador era tido como marginal justamente por conta disso. Era cantando com a faca na cintura, 1 litro de cachaça embaixo do tamborete, cantando com um revólver na cintura. Por conta disso, a cantoria, até os dias de hoje, sofre um preconceito, né? Muita gente olha para o cantador de viola com uma visão preconceituosa por conta da história da cantoria no passado. Eu amo o sertão onde fui criado, com leite de cabra, cuscuz e coalhada, debaixo do alpendre minha rede armada, pra de tardezinha tirar o enfado. Cinzenta de grude, o fundo rasgado e um chapéu de couro que eu amava usar. Eu só não gostava de ir trabalhar, que enxada é pesada e limpar mata é ruim, mas não tem quem tire o sertão de mim, nos 10 de galope na beira do mar. Eu vejo seres rastejando na sombra da própria vida, como restos de objeto que o tempo não intimida e elucida a dúvida imersa no senso que nos convida pra saber se o nosso karma é mesmo a nossa saída. Habitamos nosso íntimo, mas nem serve de guarida, e nesse julgamento nenhuma alma é absolvida. Das mazelas desse século a mesma é acometida, e nossa essência sem ter fé padecendo desguarnecida. Aonde anjos deveriam fazer a nossa acolhida, faz do ódio que lhe cerca sua síndrome adquirida. Meu pai foi vaqueiro correndo no mato, usando chapéu, perneira, gibão. As cordas da rédea era a direção pra correr montado atrás de boiar. Banhava e bebia água do regato, era um homem simples até no trajar. Uma bicicleta não pôde me dar, nenhum videogame que menino sonha, mas me deu moral, capricho e vergonha, 10 de galope na beira do mar. De alma aborrecida seguimos de fé ferida, e a essência do homem impuro vai morrendo arrependida. Iludidos pelo tempo seguimos nessa corrida, sem norte no vale que resiste entre a reza e a comida. Sem a dida que nos fale, sem ter causa admitida, nós fazemos da quimera da existência uma bebida. Estamos divididos nessa fábula colorida, que a chegada menos vale do que a própria despedida. Seguimos desatados de trauma que consolida no fatídico caso inóspito da existência dolorida. Eu não pude ter um brinquedo caro, carrinho de controle, trenzinho que apita, avião que voa, guitarra bonita, mas tive um cachorro que era bom de farra. Não foi adestrado, não teve preparo, mas dentro do mato sabia caçar. Se acaso ele pegasse a coar, cavando buraco numa noite escura, a gente não ia comer sem mistura, nos 10 de galope na beira do mar. Nós somos mais mistérios que só Deus quem elucida, teimosos a sua imagem que até o próprio duvida. A raça de matricida que gera um novo homicida, nesta grei favorecida que ama de forma fingida, que nada se intimida com a própria fé invalida. Por fora sorriso no rosto, por dentro a alma enfurecida, espectro de má missão cuja essência combalida, e nosso próprio escultor nem a gente não mais lapida. Nossa chance invalida quando deprecia a vida, e a causa da nossa vinda ainda está indefinida. Não achei a vida ruim nem cafona, na dificuldade vivi sossegado, não me consultei com doutor formado e nunca ingeri uma dipirona. Dorflex, Doril, nem se mete cona, porque minha mãe sem me consultar colhia no mato para cozinhar eucalipto, endro, babosa, alecrim. Aí a doença saía de mim, nos 10 de galope na beira do mar. O cosmo de nós espera a nossa contrapartida, e nessa dança de infortúnios o viver quem nos convida. Num instante que o futuro da gente mesmo liquida, não sabemos se a nossa essência, nossa jazida, cada linha abstraída entre o vício e a recaída, nos transforma em marionetes vivendo na sobrevida.